Cumprimento os amados ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados ouvintes, eu quero ler aqui em Mateus, capítulo 19, versículo 16, que diz assim: E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, e o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás o tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. E eu digo-vos ainda que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Podemos entender, amados ouvintes, nessa passagem, que um jovem que estava ouvindo a palavra de Deus, um jovem bem estruturado, a qual nós acabamos de ler que ele é um jovem rico. E ele, ouvindo a palavra de Deus, ele se aproximou diante de Deus e disse: Jesus, o que eu preciso para entrar no reino dos céus? O que eu preciso para ganhar a vida eterna? Então Jesus ali, ele viu que este jovem estava interessado sobre o reino dos céus, interessado sobre a vida eterna. Jesus diz para ele: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, por entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E o jovem, ele diz: Quais são eles, Senhor? Quais são os mandamentos? E Jesus ali diz: Não é para matar, não é para cometer adultério, não é para furtar, não é para dizer maus testemunho, ou seja, falso testemunho. Honra o teu pai, honra a tua mãe, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Então o jovem, ele chega e diz para Jesus: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, e o que me falta ainda? E Jesus disse para ele: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás o tesouro no céu, e depois vem e me segue. Ele tinha guardado todos os mandamentos que estavam aqui. Ele estava seguindo com todo o coração os mandamentos, porque aquele jovem era um jovem de família. Ele não estava matando, ele não estava cometendo adultério, ele não estava furtando, ele não estava dizendo falso testemunho, ele estava honrando teu pai e tua mãe, e ele amava também o teu próximo. Mas uma coisa ele se esqueceu: de ajudar aqueles que precisavam, de estender as mãos para o caído, de ajudar o necessitado faminto, de ajudar o necessitado que estava passando frio, que estava passando sede e fome, precisando de um alimento. E Jesus disse: Se você quer ser perfeito, se você quer mesmo ser perfeito para entrar no reino dos céus, para ter a vida eterna, já que você está praticando o que está aqui, que não é para matar, que não é para cometer adultério, que não é para furtar, que não é para dizer falso testemunho, que é para honrar o teu pai, a tua mãe, que é para honrar o teu próximo como a ti mesmo, então vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, então terá o tesouro no céu. E depois que você fizer tudo isso, você vem e me segue. Então ali o jovem parou e ouviu a palavra, ele ficou triste.
ele ouviu o que Jesus disse e ali se entristeceu. E ele disse, ele ficou triste porque não queria vender o que ele tinha. A Bíblia diz, e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Ou seja, o coração dele estava na riqueza, o coração dele estava no dinheiro, o coração dele estava nos bens materiais e não estava totalmente em Jesus, porque era necessário ele dividir os seus bens com aqueles necessitados, de ajudar os necessitados, de ajudar o caído. Não está falando para ele dar tudo que ele tem, é para ele repartir toda a sua riqueza com os necessitados, com aqueles que estão passando fome, sede. Se ele tem dinheiro para viver bem do melhor, ele tinha dinheiro para ajudar o seu irmão que estava passando fome, sede e frio e não estendia as mãos. Ele guardava todos os mandamentos, mas o único mandamento que é sustentar os pobres, de ajudar os que estão necessitados, os enfermos, os que estão perecendo por falta de água e por falta de comida. Isso ele não quis fazer. O seu coração estava guardado nas riquezas e não em Deus. Jesus disse, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serás acrescentada. Ele diz ainda que temos que guardar nossos tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem as consome, onde ladrões não roubam e nem minam. É a palavra de Deus. Deus deu o privilégio para ele ser um jovem rico. E ele foi um homem próspero desde a sua mocidade. E por isso que Jesus diz que aqueles que têm com mudança, Deus que necessitado, Deus que precisam, a Bíblia diz. Então Jesus falando isso para ele, se ele estava realmente querendo entrar no reino dos céus, se ele estava realmente querendo estar com Jesus lá no céu, ele faria isso por Jesus. Ele repartiria os seus bens para entrar no reino dos céus, porque ele creu, ele acreditou em Jesus Cristo, mas ele não quis desfazer aquilo que ele tinha aqui na terra, seus bens materiais. Ele não quis repartir, não é ele dar tudo, não é ele dar toda a sua riqueza e ele ficar pobre, não. É dar aos necessitados de comer, o de beber e o de vestir, e ele não queria fazer isso. Então ele se retirou triste. A Bíblia diz que ele não aceitou, ele saiu triste. Porque todos os mandamentos ele estava guardado, até aí tudo bem, até aí ele estava fazendo com ordem e decência. Esses mandamentos que não é para matar, que não é para adulterar, ele estava guardando bem, mas depois que tocou naquilo que ele mais amava, que é a sua riqueza, ele se retirou e não aceitou. E Jesus alerta ele, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus, e outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É Jesus falando aqui na palavra que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo da agulha do que um rico no reino dos céus. Porque dificilmente um rico entrará no reino dos céus, porque ele não deixará a sua riqueza, ele não deixará a sua vaidade, ele sempre terá ganância para ganhar mais e mais e nunca estará bom para ele ficar mais próspero. Quanto mais próspero ele é, mais próspero ele vai querer ser e nunca vai querer repartir os seus bens com os pobres. E por isso que esse jovem não quis seguir Jesus mais, porque tocou naquilo que ele mais amava, que era o dinheiro. Tocou naquilo que ele mais amava, que era a sua soberba. Ele não queria repartir os seus bens com aqueles necessitados daquela época, porque havia pessoas famintas, havia as pessoas necessitadas precisando de um alimento para comer. E não tinha, eles não repartiam. Então foi aonde que ele se retirou, ele saiu da presença de Jesus. Ele saiu triste. Ele não deu, ele não repartiu. E Jesus diz que é mais fácil um camelo. Para você ver o exemplo que Jesus deu. Um camelo entrar pelo fundo da agulha será difícil. Não existe, não tem como. E ele comparou o rico como camelo e a porta como o reino dos céus, que é estreita. É uma porta estreita.
Não tem como o homem que é segurado dos seus bens materiais entrar no reino dos céus. Que coloca os seus bens materiais em primeiro lugar, entrar no reino dos céus. E a Bíblia diz que os seus discípulos, ouvindo isso, se admirou, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se, Senhor? E Jesus, olhando para ele, disse-lhe: aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Que Deus abençoe, e essa é a palavra de hoje.